Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, nos dê direção, em nome de Jesus. Que o Senhor tome todos aqueles que neste momento se encontram enfermos, meu Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, e dai vida, Senhor, meu Deus, por aquele que nós estamos orando, por aqueles, Pai amado, no qual o Senhor quer bem, por aqueles, Pai amado, ó Senhor, no qual o Senhor tem este plano de salvação, que o Senhor também tenha misericórdia, Pai amado, ó meu Deus, de cada homem, de cada vida, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, iluminar, Senhor, os homens, Pai amado, que estão dotados, ó Senhor, dos poderes e das autoridades, iluminando, Senhor, essas almas, Pai amado, ó Deus amado, para que o Senhor possa colocar sabedoria, ó Senhor, no coração dos homens, Pai, para que eles possam dirigir, que o Senhor possa, Pai amado, fazer eles concederem, Senhor, meu Deus, ao povo, meu Pai, uma paz, que o Senhor possa, Pai amado, fazer suprir a necessidade daqueles que estão passando, meu Deus, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos ligados com o Senhor, amém? Precisamos pegar o Salmo 40. Salmo 40 nos diz para nós estarmos esperando no Senhor, esperando com paciência, amém? Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Amém? É um salmo de Davi. Muitas vezes nós precisamos ficar esperando com paciência no Senhor. Precisamos estar esperando com paciência. Mas por que Davi estava esperando com paciência, meu irmão? Aleluia. Davi estava esperando com paciência. Será que nós temos essa paciência de esperar? Nós precisamos buscar algo, entender o mover de Deus, aleluia, nas nossas vidas. Quando esperar com paciência, meu irmão, muitas vezes nos dá entendimento que temos que só aguardar em Deus e não fazemos mais nada. É normal nós pegarmos muitos irmãos que falam: estou esperando no Senhor. Estou esperando no Senhor. E não faz mais nada da sua vida. Só estou esperando. Pega o irmão, então, irmão. Eu estou esperando no Senhor. Estou esperando. E você não vê essa pessoa tendo uma edificação espiritual. Você não vê essa pessoa crescer espiritualmente. Porque uma coisa é esperar. Outra coisa, meus irmãos, é agir. Vamos pegar Jesus. Jesus sabia que ele tinha que aguardar o tempo de ser ali crucificado. Jesus em todo o tempo falava para os seus discípulos que o Filho do Homem ia ser crucificado. Eles não estavam entendendo quando Jesus dizia que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão ali dos escribas, fariseus, sacerdotes, fosse escarnecido e ele fosse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. Eles não estavam entendendo. Jesus sabia que ele tinha que aguardar aquele momento da crucificação. Foi para isso que ele veio. Jesus veio para ser crucificado e morrer em nosso lugar, porque tudo já estava profetizado e tudo estava preparado antes da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas nem por isso Jesus deixou de caminhar durante o tempo que ele deveria aguardar para que tudo viesse a acontecer. Jesus
ele dizia que ele tinha uma sede e uma fome de fazer a vontade do Pai. E Jesus não parou, Jesus tinha compaixão das pessoas, meus irmãos. E ele andava por todos os lugares, pregando o reino dos céus, curando os enfermos, ele não parou. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele dizia que o morrer era lucro. Ele já estava sendo entregue por libação, mas nós vemos que Paulo não parava, porque ele sabia que enquanto ele estava naquele corpo, ele tinha que gerar frutos para Deus. E digo, meu irmão, enquanto nós estamos neste corpo, nós temos que militar legitimamente, não podemos parar, não podemos parar. As pessoas, elas ficam estatizadas, paradas, nós não podemos parar, meus irmãos. Não podemos parar, não importa o que está acontecendo na sua vida. Amém? Nós temos que continuar, tem um propósito. Ainda que as coisas estejam acontecendo, não importa. Nós vemos que o Senhor, quando mandou destruir Sodoma e Gomorra, os anjos tiraram ali a família de Ló e disseram para eles não olharem para trás. Quer dizer, eles tinham que olhar para frente. Eles tinham que caminhar, meus irmãos. Eles tinham que ir adiante sem olhar as coisas passadas. Mas a mulher de Ló voltou para trás. Jesus faz menção para a mulher de Ló, meus irmãos. Nós não podemos ficar parados olhando as coisas para trás que ali ficaram, meus irmãos. Mas nós temos que olhar para frente, tem um caminhar. As pessoas ficam paradas porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Talvez você se separou, talvez teve um problema no seu casamento, talvez você possa ter ficado enfermo. Quantas pessoas não são acometidas de uma enfermidade, acabam ficando acamados, ficam numa situação. Mas, meu irmão, ainda que algum membro do nosso corpo possa estar faltando, meu irmão, ainda que alguma coisa na nossa vida possa estar faltando, nós podemos estar numa situação, numa miséria financeira, nós podemos estar passando por todo tipo de tribulação, de enfermidade. E eu digo que na enfermidade, ela nos rouba. Quando a enfermidade entra no corpo, meu irmão, parece que ela suga uma esperança. Porque a primeira seta que o diabo vem, muitas vezes colocar, poxa, você está indo para a igreja, por que isso aconteceu na tua vida, esta enfermidade? Logo vem a acusação. Logo vem a acusação do diabo para sugar exatamente a tua fé, a tua direção. Aí você acha que vai morrer por causa dessa enfermidade, aí você acha que vai morrer, você perde toda a tua força, todo o teu ânimo, e principalmente quando a pessoa está no mal-estar, ela está com febre, ela está com calafrio, meus irmãos, ela está ali realmente preocupada, sufocada, ela realmente não tem força, não tem ânimo, mas Jesus está na tua vida. Meu irmão, Jesus, ele entra na tua vida. Meu irmão e minha irmã, clama do jeito que você está. Clama do jeito que você está, porque Deus te levanta. Deus te levanta. Halabassudekandarabashai. Ainda que nós possamos ter alguma dificuldade no nosso corpo, mas eu digo, o teu clamor está aí para te curar. A tua fé está aí dentro para te curar e para te libertar. Meus irmãos, não fique esperando. Deus realmente, ele age para aqueles que o buscam. O clamor. Nós vemos quantos homens realmente Jesus curou. Olha que a Bíblia diz que milhares o seguiam. Multidões seguiam a Jesus. Mas nós vamos ver o clamor do cego, um clamor do cego. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos as pessoas realmente que estavam enfermas, como a mulher do fluxo de sangue. Disse, eu só tocar nas suas vestes serei curado. Meus irmãos, quantos milagres Deus fez. O leproso
que ele foi até Jesus, se tu queres que eu fique limpo, amém, Jesus tocou. Meu irmão, as nossas dificuldades não podem nos separar de Cristo, a nossa enfermidade não pode nos tirar da fé. Meu irmão, neste momento exatamente que nós estamos fracos, meus irmãos, que nós temos que dizer que somos fortes, porque o próprio apóstolo Paulo dizia que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, meu irmão. E Paulo muitas vezes dizia que ele tinha prazer nas fraquezas para que ele sentisse a glória de Deus na sua vida. Meus irmãos, não é tempo de parar, não é tempo de parar, é tempo de perseverar na glória de Deus, na unção do Espírito Santo. Aleluia! Olha que tremendo o livro de Jó. Amém? O livro de Jó é tão tremendo que ele diz assim, Jó 14, olha, a gente já tem um tempo de rádio, temos um tempo de rádio, principalmente em São Paulo, fazemos rádio FM junto com a rádio web, nós já temos mais de 17 anos da rádio web, né? Esse trabalho nosso aí já é um trabalho que está muito tempo no ar, meus irmãos. Essa porta que Deus tem sustentado, amém? E Deus tem me dado até esses dias, ele falou, a casa do pão, amém? A casa do pão, o alimento. Mas o tremendo é que nós estamos tendo um monte de almas chegando aos pés do Senhor, se rendendo, gente que está começando no Evangelho agora, que o Senhor vai iluminar essas vidas, essas almas, aleluia, amém? A Bíblia diz lá em Jó 14, que diz assim, o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal abre os olhos e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que seus dias são determinados consigo, está o número de meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Olha o controle de Deus sobre todas as coisas, amém? Deus, ele põe um limite nos homens, eles podem se matar antes, os homens podem até se suicidar, os homens podem realmente, o próprio ação, mas Deus, ele põe um limite nos dias dos homens, para que ele não passe deles. E aqui no livro de Jó diz, quem do imundo tirará o puro? Só Deus. Só Deus. Só Deus que pode usar as coisas nécias, fracas deste mundo. Só Deus que pode mudar e transformar os homens. Só Deus que pode transformar talvez um bandido num servo de Deus. Só Deus que muda todas as coisas. E nós vamos ver a esperança. Ainda que o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação, e sobre esse tal abre os olhos e faz entrar no juízo contigo, ainda que o Senhor lhe pusesse limite e não passará dele, como a palavra diz, os homens nascidos de mulheres realmente são de poucos dias. Mas o Senhor diz, porque é esperança para a árvore, e se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem e consumido o seu rebendo, o homem, o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim é o homem que se deita e não se levanta até que não haja mais céus, não acordará nem despertará o seu sono. Quem dera e que me escondesse a sepultura e me ocultaste até a tua ira que se fosse. Amém?
Nós vemos aqui Jó tentando se esconder de toda aquela aflição. Jó está dizendo exatamente que não tem esperança para os homens porque são poucos os dias de todos os homens. Ele está dizendo exatamente que os dias dos homens têm limites. Ele está dizendo que do mesmo jeito que os rios secam e não voltam mais, do mesmo jeito é o homem que desce à sepultura, meus irmãos, que ele já não tem esperança até realmente que não cesse os céus. Mas do mesmo jeito que ele está dizendo que aos cheiros das águas, ainda que um tronco de árvore que é cortado, ele apodreça, meus irmãos, ao cheiro das águas ele brotará. Mas ele diz, porém, morto o homem e consumido seu redendo, o homem, o espírito, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim é o homem que se deita, não se levantará até que não haja mais céus. Então, meus irmãos, é onde que Deus está falando com a gente. Precisamos entender o que Deus está falando com a gente. Do mesmo jeito, meus irmãos, que o mar e o rio se seca e não retornam mais até que não tenham mais céus, assim é o homem que se deita, meus irmãos, não vai ter mais vida até que se cesse. Mas Deus é o Deus dos vivos. Ainda que todos os homens foram condenados, porque a palavra do Senhor diz, não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens estão mortos espiritualmente. Mas como que nós estamos mortos? Nós estamos vivos, nós falamos, nós vivemos, nós comemos, mas nós recebemos uma morte espiritual, no qual nós não podemos mais ter uma vida eterna com Deus. Há uma separação exatamente por causa desta morte espiritual. Por esta morte espiritual, nós estamos destituídos da glória de Deus. E nós precisamos nascer de novo. Como a árvore, meu irmão, está ali cortada e os seus ramos estão exatamente podres, as suas raízes estão podres, ao cheiro das águas elas brotarão. Meus irmãos, as águas, os mananciais de águas vivas. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro dele vai fluir um manancial de águas vivas. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É por isso que eu preciso voltar, porque o Senhor está dizendo para mim, tem muita gente nova, precisamos voltar, precisamos dar discernimento, sabedoria, aleluia. Meus irmãos, nós precisamos entender e ter discernimento na palavra de Deus. Precisamos entender que todos morreram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio fazer nós renascermos de novo, nascemos de novo. Jesus veio colocar o seu Espírito dentro de nós, aleluia, e para isso nós precisamos crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, porque este manancial de águas vivas, ao cheiro das águas, esse manancial de águas vivas vai fazer a gente realmente nascer de novo, meu irmão. Nascer de novo, brotar, glória a Deus. E através da palavra, Jesus diz, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Meus irmãos, é como nós estamos lendo no livro de Jó, meus irmãos, que o homem morrendo, ele não pode retornar mais. Ele não pode retornar mais para a glória de Deus, ter a vida eterna, meus irmãos. E nós precisamos buscar o entendimento, buscarmos o discernimento na palavra de Deus e buscarmos a glória do poder que Deus tem nos dado com esta unção em nome de Jesus. E não podemos parar, meus irmãos. Não podemos parar. Voltando aí no capítulo 40 dos Salmos, amém? O apóstolo Paulo diz para nós,
ficarmos como bons soldados de Cristo. Nós precisamos militar legitimamente. Precisamos militar. No Salmo 40, Davi dizia: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e me livrou de um charco. Nós vemos que Davi estava orando a Deus. Davi estava exatamente passando por uma situação de aflição na sua vida. Ele estava esperando o Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava clamando a Deus. Ele estava clamando a Deus. Por isso que eu falo, minha irmã e meu irmão, você pode estar passando pela luta, pode passar como Davi estava passando ali no Salmo 40, aleluia, pelas aflições, mas ele estava esperando no Senhor, porque ele sabia que do Senhor vinha a sua vitória. E eu digo, você pode estar passando por essa circunstância na tua vida, mas a vitória vem de Deus, e nós precisamos ficar no Senhor, aleluia. Olha, nós somos trabalhadores de Deus. Trabalhador, servo. Nós somos chamados de servos. E o servo, meu irmão, ele não pode abandonar ali o senhorio e fazer o que quer. Quando nós vamos no livro de Mateus, o próprio Senhor Jesus, ele traz o relato, Mateus 24, 45. Quem, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo. Assim, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda de vir, e começa a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. E virá o Senhor daquele servo num dia, e que não espera, e a hora que ele não sabe, e separará e destinará a ele a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Mateus 24, meus irmãos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel, meus irmãos, a fidelidade. A fidelidade, ela tem uma constância. É ser constante, meu irmão. Você é constante. Servo fiel. Quer dizer, quando alguém confia em você, que você é fiel, realmente você tem toda esta constância. Aleluia. E nós precisamos entender. Deus nos colocou sobre a sua casa. A casa de Deus é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ele nos colocou na igreja, meus irmãos, como servo. E Ele nos colocou para alimentar e dar sustento ao seu tempo. Amém? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Olha, como que nós podemos só ficar esperando no Senhor e não estar envolvido com a obra de Deus? Precisamos estar envolvido com a obra de Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele diz que a árvore que não der bons frutos será cortada. Em todo momento, nós pegamos a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos produzir algo, Nós precisamos, sim, estamos esperando sim, estamos esperando no Senhor. Eu espero no Senhor, a igreja espera no Senhor e todos esperamos no Senhor, porque muitas coisas vão acontecer no seu tempo, aleluia. Mas nós não podemos, porque eu estou esperando no Senhor agora, e vou fazer o quê? Não vou fazer mais nada, porque eu estou esperando no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos produzir, precisamos ser esse servo fiel. O apóstolo Paulo diz que as nossas obras serem sempre firmes e constantes no Senhor. Precisa ter uma constância, meu irmão, é ser constante. Ser constante, meu irmão, é realmente você ter uma linha sem realmente parar, uma linha reta, né? Um caminho realmente que você persevera.
Você não para, você precisa exatamente continuar, dar continuidade, é uma continuação, não para, meus irmãos, não para, é como um serviço 24 horas, constante. É lógico que nós temos que comer, nós temos que trabalhar, mas nós temos que ter obra constante em Deus. E quais são as obras em Deus? Primeiro, a fé. Quando nós realmente estamos firmes e constantes, primeira coisa que nós precisamos observar, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus se nós não estivermos revestidos da sabedoria e dos dons de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é me revestir, é conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Então eu tenho que me preparar para Deus, eu preciso me preparar. E eu digo, qual que é o papel exatamente dos servos fiel? Meus irmãos, é não deixar as vidas sem alimento. Quando nós estamos evangelizando, precisamos dar constância para essas vidas, meus irmãos. Precisamos dar constância para que elas possam ter o sustento da palavra de Deus, discernimento e o crescimento espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, quantas pessoas vão ali, pregam o evangelho e depois abandonam? Como se tivesse, se Deus colocou você muitas vezes para edificar aquelas vidas espiritualmente, você vai lá, leva uma mensagem, depois não volta nunca mais. É uma constância, meu irmão. Quantas pessoas começaram a fazer a obra de Deus e pararam? Como diz aqui, aquele mau servo disse no seu coração: meu senhor tarda de vir, e começa a espancar os seus conservos, a comer e a beber. Meus irmãos, nós vemos que muitos abandonaram o caminho do Senhor. Parece que estava esperando no Senhor, mas nada acontecia, ficaram cansados. Parece que Jesus não vem, as suas promessas não acontecem na minha vida, tá uma luta. Aí realmente ele abandona e vai comer ali com os infiéis. Mas a palavra, sabe o que ela fala? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e separará-o-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, para esses que não estão fazendo a vontade de Deus, no qual o Senhor, olha aí, o Senhor fez o quê? O Senhor colocou e depositou sobre as nossas vidas esta responsabilidade de alimentar as vidas até que ele volte. O Senhor nos constituiu exatamente como servo fiel, para que nós ficássemos na obra de Deus, firmes e constantes, nunca esmorecer. Meus irmãos, pode passar o vento, mudar de cima para baixo, mas não pare a obra de Deus. Amém? Não pare a obra de Deus, não pare. Aleluia, eu já mudei para alguns lugares até dentro deste mundo, mas a obra não para, meu irmão, a obra não para. Mas eu estou trabalhando de noite, faz a obra de dia. Mas eu estou trabalhando de dia, faz a obra de noite. Meus irmãos, não tem desculpa. Amém? Não tem desculpa. Nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Mas o Senhor está dizendo que aquele mau servo, o Senhor vai voltar num dia mais cedo que ele não espera. Olha, eu sou testemunha e já vi pessoas, meus irmãos, que abandonaram o agir de Deus e desceram mais cedo à sepultura. Então, nós precisamos ficar ligados. Pelo menos nós precisamos concluir a nossa carreira que está proposta aqui na terra. E Deus está falando aí com homens conhecedores, com pastores, com obreiros que foram chamados para estar na obra, para estar ganhando alma, para estar sustentando vida, através da palavra, libertando os que estão cativos. Estão tudo acomodado, esperando o quê? O que vocês estão esperando? Quando Jesus levantou seus discípulos, ele já deu autoridade e já colocou seus discípulos exatamente para ir pregar o reino dos céus. Nós vemos que Jesus já deu ordem aos seus discípulos. Meus irmãos, estamos esperando o quê? A ordem já foi dada. Não temos mais desculpa. O Senhor diz de pregar o evangelho a toda criatura.
Ah, mas eu estou esperando isso acontecer, eu estou esperando aquilo acontecer. Você não precisa esperar nada acontecer, a ordem já foi dada. Nós temos que fazer a obra, meus irmãos, nós precisamos estar fazendo a obra, precisamos estar envolvido com a obra de Deus. Meus irmãos, pastor, eu não sou pastor, mas você pode orar, você pode ajudar de qualquer maneira, você tem que estar envolvido, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos ali uns líderes que estão meio apagados, mas nós que podemos ser ali apenas um membro do corpo. Como nós somos membro do corpo, parece que a cabeça está enferma, mas o braço vai lá exatamente e fala para a cabeça: cabeça, levanta, anima-te, cabeça, vamos andar. Muitas vezes os membros têm que chegar para os líderes e animar eles, meus irmãos. Tem muito líder aí que precisa de ânimo. Muitos irmãos realmente que parece que estão mortos, como estava ali aquele tronco só esperando o cheiro das águas. E eu digo, o cheiro das águas está aí, meu irmão, para que você realmente já saia desse atoleiro. Quantos Deus já chamou, mas estão ainda atolados com seus problemas desta vida, estão atolados com todas as circunstâncias dessa vida, meus irmãos, estão mortos, mas o Senhor está fazendo você o cheiro das águas. Meus irmãos, muita preocupação com a sua casa, muita preocupação com os seus compromissos, muito comprometimento com as coisas deste mundo, mas o Senhor está dizendo, meu irmão e minha irmã, que é o cheiro das águas, porque Deus te chamou para você fazer a obra como um servo fiel, mas você realmente abandonou o caminho e está fazendo todas as outras coisas, menos a obra de Deus. Mas o Senhor está te chamando para você voltar ao cheiro das águas do poder do Espírito Santo, porque Deus está falando com pessoas que estão chegando agora no Evangelho, mas o Senhor está falando com pessoas que estão há muitos anos no Evangelho. Meus irmãos, se perdeu o ânimo, perdeu a vontade, mas Deus está renovando as tuas forças ao cheiro da água, o Senhor faz brotar o renovo, a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo, que quebra todas as hostes espirituais do mal. É o Senhor que te dá entendimento. O Senhor diz, que há um renovo. O Senhor tira o cansaço, o Senhor tira o fardo. Senhor, renova meu irmão e minha irmã, porque a árvore que dá fruto o Senhor limpa para que dá mais fruto. O Senhor diz, é tempo de limpar os ramos que estão aí cheio de parasita, porque os parasitas começam a tomar os ramos, tirar força, mas o Senhor veio para tirar os parasitas da tua vida, aquilo que tira a força, aquilo que tira o vigor, aquilo que tira o propósito, aquilo que tira a inconstância, porque Deus está te enchendo e dizendo, não pare, não é tempo de parar. Moisés, não é tempo de ficar só clamando, mas é tempo de marchar. Moisés, você tem que fazer este povo atravessar este mar vermelho. O Senhor diz, não te importa com o Egito, ainda que o Egito esteja se levantando, ainda que situações do mundo estejam levantando contra a tua vida, o Senhor diz, não te importa com as situações do mundo, mas olha para frente, olha para a terra que Deus está nos levando, olha para a promessa, que é a terra que mana leite e mel, é onde o Senhor está dizendo para nós, meu irmão e minha irmã, não deixa mais o mundo te roubar, mas olha para a terra de Canaã, a nova Jerusalém, para onde Jesus quer nos levar, meu irmão e minha irmã, porque você foi chamado como servo fiel, servo verdadeiro, e nós vamos estar orando, meu irmão, porque nós aguardamos o Senhor, esperamos sim a promessa, aleluia, mas no meio da promessa nós vamos batalhar pela fé, porque Jesus vai te curar.
Aleluia, Jesus te cura, minha irmã. No meio desta batalha que você está aí, no meio desta enfermidade, Deus vai te levantar e vai te colocar de pé e vai fazer você marchar em nome de Jesus. Louvado, santo, eterno, que molda essas almas. Senhor, que desce trazendo este renovo pelo teu Espírito, meu Pai. Senhor, tu és o Deus, Pai amado, que enche eles, Pai amado, com teu Espírito, ainda que nós estamos num vale de ossos seco, meu Deus, mas, Senhor, ao cheiro das águas, Pai amado, que coloca o teu Espírito nessas almas, a tua vontade, a tua direção, e enche eles deste vigor poderoso, meu Deus. Senhor, enche esta unção, meu Pai, que quebra todo jugo, que liberta, em nome de Jesus. Que o Senhor toque nos enfermos, que o Senhor toque e que haja vida, que haja cura e que haja essa motivação, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. É muita palavra aqui que às vezes eu fico até meio perdido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É tremendo, meus irmãos. Às vezes eu vou começar a mensagem, é tanta coisa que às vezes a gente não sabe nada. Amém? Não sabemos nada. Aleluia. Somos como uma criança. Se não é Deus nos guiar, a gente se perde. Então, eu creio. Deus falou com você. Tome uma posição em Cristo Jesus para que Deus venha te abençoar, tá? Olha, Deus está me mostrando pessoas enfermas aí que Deus está levantando, meu irmão. Creia, amém? Deus abençoe vocês aí, amém? Glória a Deus. Vai ali no mural, deixa uma mensagem, ajude e participe e seja um canal de bênção também deste trabalho. Fica na paz, em nome de Jesus, amém.